Mas o que são esses pilares? Você falou aí em 6 pilares, né? Quais seriam esses 6 pilares, para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente? Os 6 pilares para você para chegar, né, na fase idosa e até mesmo antes da idosa, para que você tenha uma vida saudável, a medicina estilo de vida, ela fala do pilar da nutrição saudável, alimentação saudável, basicamente com alimentos orgânicos e baseados em plantas, né? Mas não é aquela coisa radical. Você consegue, com acompanhamento da médica nutróloga e da equipe de nutrição, fazer uma alimentação, uma dieta balanceada. A gente não chama de dieta porque a gente não quer esse estigma, uma dieta. Não, uma alimentação balanceada. O segundo pilar é a atividade física, o exercício físico. É lógico que hoje, né, a gente sabe que qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento, mas o ideal é que a gente faça um exercício físico, uma prática regular de pelo menos 150 minutos por semana. Olha só, são 30 minutinhos por dia, 5 dias. Então, é um exercício físico que dá para fazer. Eu não quero ir para uma clínica de estilo de vida, eu não quero ir para uma academia. Então, caminha pelo menos esses 30 minutinhos, entendeu? Faz um esforço físico de sair do sedentarismo. O terceiro pilar é o manejo do estresse. Hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas estão muito intolerantes, né? Elas, infelizmente, perdem rapidamente a paciência, se aborrecem. Às vezes, a própria internet, não estou conseguindo acessar, e já vai lá, já bate no computador. Isso é gravíssimo. E existem várias maneiras de você fazer o manejo do estresse, né? Você pode fazer o manejo do estresse só contemplando a natureza, fazendo uma É porque meditação as pessoas não têm mindfulness. ideia de que o estresse ele pode desencadear doenças, né? Elas acham que é só realmente uma coisa superficial, quando não é. Na verdade, ele acaba fazendo com que o nosso corpo produza hormônios, né, como o cortisol, por exemplo, que são Exatamente. prejudiciais à saúde. Exatamente, e desencadeia obesidade, hipertensão, e tudo isso pode evoluir com essas doenças que a gente acabou de comentar. Então, a gente utiliza muito a arte, sabe, como manejo do estresse. A gente utiliza o teatro, o canto, a dança, os instrumentos musicais, o fazer artístico de uma maneira geral, como uma terapia cognitivo-comportamental. A gente faz também o acompanhamento com um coaching, que todos os profissionais da saúde que trabalham com estilo de vida são coaches, então você tem aquele acompanhamento regular do teu manejo do estresse, da tua alimentação, da sua prática de exercícios ou atividades físicas. Aí o quarto pilar é um sono restaurador, né, reparador, porque imagina, a pessoa que pratica atividade física, ela costuma dormir muito bem, mas a pessoa sedentária, que costuma se alimentar tarde da noite, vai, deita, aí não consegue dormir porque tem refluxo. Imagina, você está com o seu estômago cheio, foi comer 10h30, 11 horas da noite, aí 11h30 você já está na cama, você deita, aquele alimento que está no estômago, na hora que você deita, ele vem para o seu esôfago e dá refluxo, com todas as suas consequências. As pessoas têm insônia, e isso é péssimo. Mexe com o sistema imunológico, mexe com a cognição, que é a memória, o foco, a atenção, mexe com o humor. Então, a gente tem que ter esse sono reparador. E aí a pessoa acorda mal e já acaba o dia da pessoa, né? Isso quando consegue dormir. O outro é a redução da ingestão de álcool e substâncias tóxicas, né? O tabagismo e as demais substâncias tóxicas, a gente ajuda a pessoa a ir largando aos poucos. É difícil. Talvez esse pilar seja um dos mais difíceis. Mas a gente tem conseguido, com muito coaching, com muito acompanhamento, então tem conseguido. E o sexto pilar, que são as conexões sociais, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita conexão virtual, né? E eu sempre costumo dizer que, infelizmente,
As redes sociais, elas aproximam quem está longe, mas elas afastam quem está perto, né? Quantas vezes a gente vê os pais, até na hora do almoço, lá na internet, os filhos. Eu já cheguei a ver em restaurantes a família toda no celular, só para almoçar junto, mas sem se conectar, né? Então, a família é o lugar em que você mais se conecta socialmente. Mas você tem que ter amigos, você tem que ter pares que falem as mesmas línguas, que você, por exemplo, eu gosto de arte, eu vou conversar com pessoas que gostam de arte, e evitar sempre conversas que tragam polêmicas, né? Porque aí já te estressa, e aí não é um manejo, né? De estresse, e a conexão não é social, é antissocial. A gente também está diante de uma problemática que é em relação à violência contra o idoso. Inclusive, no mês de junho foi o mês de combate à violência contra o idoso, e eu queria saber de você, que está mais perto dessa realidade, né? Como é que está isso hoje em dia, né? Em que patamar nós estamos em relação à violência contra o idoso, e o que a gente pode fazer para ajudar a diminuir esse tipo de atitude, né, esse tipo de comportamento que as pessoas às vezes, claro, existe aquela violência que é mais, né, corporal mesmo, mas existe também a violência verbal, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Infelizmente, aqui no Brasil, a violência contra a pessoa idosa durante a pandemia aumentou 87%. E a principal violência que aconteceu nos lares foi a violência que se chama negligência. Então, muitas pessoas idosas, né, usam medicamentos, tomam medicamentos, precisam de ajuda para se alimentar, precisam de ajuda, às vezes até para tomar banho. E durante a pandemia, como durante um período muita gente teve que ficar dentro de casa, e os idosos representam, de todos os idosos, 60% são os mantenedores das famílias, com as suas aposentadorias, com os seus recursos financeiros. E aí, normalmente, a família mora toda junto. O idoso é o mantenedor da casa e os filhos e netos acabam morando com eles. Imagina isso numa pandemia, né? Normalmente sai para trabalhar, sai para os seus afazeres, a própria pessoa idosa sai para fazer suas coisas, e durante a pandemia ficaram todos juntos dentro de casa. Isso aumentou a agressão verbal, a violência psicológica, a violência institucional, a violência sexual, a autonegligência. Então, existem muitos tipos de violência, às vezes ocultos até. E aqui no Pará, essa violência aumentou 93% em relação a antes da pandemia. E a pessoa idosa, geralmente, ela é vítima dessa violência por parte dos próprios familiares. E ela não tem coragem de denunciar, né? Como é que a pessoa idosa vai denunciar seu filho, seu neto, sua nora? Então, foi bem complicado. E o que a gente pode fazer é usar o Disque 100, fazer denúncia anônima, para que pelo menos eles sejam visitados e seja que a família ou a pessoa que está maltratando saiba que a gente está de olho, né? A sociedade deveria estar de olho, mas existem pessoas, poderes públicos que estão de olho em toda essa violência e é passível de ser preso, inclusive. Mas é lógico que eles sempre começam pelo diálogo, por uma tentativa de conciliação, e só quando o quadro já está bem grave, né? Você sabe que a gente encontra pessoas, a gente tem o acompanhamento na gerontologia de assistentes sociais, psicólogos, e várias vezes a gente já foi em casas de idosos que simplesmente não apareciam mais, e a gente ia visitar. E a gente ia, não, a gente ainda vai, né? Agora na pandemia nós fomos muito fazer visitas domiciliares e estavam sem banho, jogados numa rede, sem alimentação, magrinhos, sem os medicamentos. Então é muito triste, sabe? Muito triste você ver que a própria família não cuida daquela pessoa que foi tão importante na vida dela, né? E que, inclusive, é a responsável pela
pela manutenção financeira da casa, da família. Tá certo, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui para a gente da Fronte Saúde e esperamos que com todo esse trabalho que a senhora desenvolve, né, e também que os governos possam aumentar as campanhas de conscientização em relação aos cuidados com os idosos e aos cuidados, os nossos próprios cuidados para já antever, né, os problemas da velhice e se preparar para uma velhice saudável, não é isso? Muito obrigada, tá? Olha, eu quero agradecer a esse programa que eu achei super legal. Que bom que vocês pensaram nisso no Front Saúde, é isso mesmo, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas eu não posso deixar de agradecer também aos governos municipais e estaduais que realmente estão pensando na pessoa idosa. Aqui no nosso estado, a nossa prefeitura, a gente tem uma parceria muito grande com o poder público, que proporciona e possibilita que a gente atenda não só a população carente, como também as pessoas que têm, que são servidores públicos. Então, eu quero agradecê-la, agradecer a todo mundo que respeita, que acredita no nosso trabalho, é um trabalho de time mesmo, várias especialidades, e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, e que o Front Saúde seja e tenha vida muito longa. Obrigada, então. E se você curtiu essa entrevista, compartilhe e não esqueça de acionar as notificações para receber sempre informação com qualidade. Esse é o nosso canal Front Talk do YouTube.